versículo 13 a começar. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E eis que, indo eles e falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E por que estáis tristes? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes que dele se achava escrito nas Escrituras. E chegando à aldeia onde iam, e ele fez menção que ia mais longe, eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, fica conosco, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e aconteceu que ele desapareceu. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 12 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes havia acontecido no caminho, quando dele foi conhecido no partir do pão. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Que maravilha é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Como eu falei, o crente não tem motivos para estar triste. Glória a Deus. Aleluia. Se ele está com Jesus. Se ele não está, é outra coisa. Mas se ele está com Jesus, Jesus é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Esse trecho maravilhoso, olha só, desse episódio no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos, ele antecede o maior acontecimento da história, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E é relevante que nós falemos alguma coisa para relembrarmos e para entendermos o trecho que nós acabamos de mencionar. Quando Jesus morreu, os seus discípulos o abandonaram. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, que estavam com ele há tanto tempo, que conheciam muito bem, o abandonaram. Mas houve um homem chamado José de Arimateia, que era senador do Senado romano, é claro, naquela época, que dominava o mundo e dominava também Israel. Um homem chamado José de Arimateia foi ao rei Herodes e pediu o corpo de Jesus para executar. De outra forma, o corpo de Jesus seria jogado lá numa vala, num monte chamado Caveira, como era feito com os demais crucificados. Mas José de Arimateia foi lá e pediu o corpo de Jesus. O rei consentiu, porque ele tinha poder para isso, e o rei Herodes consentiu que ele levasse o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que esse José de Arimateia, que era senador, que era um seguidor de Jesus anônimo, era um seguidor de Jesus anônimo, ele temia a Deus, reverenciava a Deus. Veja como é que Deus prepara todas as coisas, irmãos. E esse homem rico e famoso, ele pegou aquele tecido de linho finíssimo e puro. E vale ressaltar também que o linho finíssimo e a púrpura, só quem usava naquela época era a realeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então José de Arimateia reconheceu que Jesus era da realeza celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E o envolveu com tecido de linho finíssimo e levou e colocou lá na sepultura. E as mulheres, Maria e outra Maria, estavam de longe olhando e viram quando José de Arimateia depositou Jesus lá naquele túmulo e mandou fechar. A
ali redonda, de pedra. E hoje, tem uma pessoa lá em Jerusalém, na porta do túmulo, que ele fica dizendo o dia todo para as pessoas que chegam lá: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Hoje lá em Israel. Deus. Então, as mulheres voltam para trás, para casa, e vão preparar aromas, perfumes, para no outro dia cedinho. Olha só, que era domingo, cedinho de madrugada, elas virem e preparar o corpo de Jesus. E foi assim que aconteceu. Diz que no outro dia de madrugada, essas mulheres se deslocaram da sua casa e vieram preparar o corpo de Jesus, que elas viram sendo colocado lá no túmulo. Presta atenção. Mas elas tinham um problema. Elas vinham pelo caminho e elas pensavam: mas o que é que nós vamos fazer? Quem vai remover a pedra para nós? Porque, como eu falei, a pedra era pesadíssima. Precisava vários homens para remover aquela pedra. E as mulheres não tinham condições disso. E elas estavam preocupadas com isso. Glórias a Deus. Mas quando elas chegam em frente ao túmulo, elas veem que a porta do túmulo estava aberta, a pedra removida, e tinha um ancião assentado nessa pedra. Glória a Deus. Porque a Bíblia me diz que antes houve um terremoto e um anjo desceu do céu e tirou a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus tira a pedra, quando Deus tira a pedra, depois que a vitória vem. A vitória já aconteceu. Aleluia. Deixa a pedra sair da tua vida e você vai ver que Jesus vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante é o seguinte. Veja. Elas vinham preocupadas. Quem removeria a pedra? Olha só. Quando elas chegam, vê o túmulo aberto. E elas ficam amedrontadas. Elas ficam amedrontadas. Veja que o túmulo não foi aberto para Jesus sair. Preste bem atenção. Aleluia. O túmulo foi aberto para elas entrarem e ver que Jesus não estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando elas entram, ela vê aqueles lençóis de linho finíssimos, dobrados. Presta atenção. Não estava jogado de qualquer maneira. Não estava espalhado. Eles estavam dobrados ao lado do túmulo. Por que isso? Por que isso? Porque havia um ensinamento, um pensamento entre os judeus. Veja, daquela época, que quando o Senhor se assentava na mesa, olha só, quando o Senhor se assentava na mesa, ele tinha lenços grandes para limpar as mãos. E se aquele Senhor se levantasse e deixasse aquele lençol, aquela toalha de qualquer maneira, jogada em cima da mesa, os cegos sabiam que ele não iria
iria mais voltar, que ele estava farto, ele não voltaria à mesa. Mas se ele saísse e deixasse o lençol dobrado, ele estava dizendo para o cego: eu voltarei, aleluia. Foi isso que Jesus falou conosco, deixando lá dobrado. Ele estava dizendo, porque ele conhecia tudo, ele estava dizendo: eu voltarei, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E as mulheres foram lá naquele anjo e disseram, sem saber quem era: olha, o nosso mestre não está aqui, alguém levou, diga onde que nós queremos ir lá. Aí o anjo disse para elas: por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Aleluia. Ele ressuscitou, aleluia, e vai na frente de vós para a Galileia, como ele falou. Então aqui começa o trecho que nós acabamos de ler. No outro dia, cedinho, de madrugada, eles saíram, 2 discípulos. Glória a Deus. A Bíblia não fala quem é ou quem seriam esses discípulos. Uma coisa é certa, nós sabemos que não fazia parte dos 12. Isso nós sabemos. E nós sabemos o nome de um, que era Cleópas. E o historiador José, escritor, muito conhecido, ele narra que um daqueles discípulos era tio de Jesus, ou seja, era irmão de José. Mas isso não é o que nos interessa. O que nos interessa é o seguinte: é que aqueles 2 discípulos se levantaram cedinho e iam para essa aldeia chamada Emaús. Obviamente eles moravam lá, claro, e eles certamente disseram: olha, agora acabou tudo, não tem mais jeito, não aconteceu nada e nós vamos embora. Para aí um pouquinho, não é isso que nós pensamos? Quando vem as adversidades, aquelas difíceis mesmo: não dá mais, agora eu não vou embora, agora eu vou abandonar, eu não acredito mais, é isso que nós pensamos. Mas tem jeito quando Jesus nos acompanha. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles 2 discípulos iam caminhando e conversando entre si sobre o que tinha acontecido com Jesus, o que fizeram com Jesus. E eles estavam tristes. Como eu falei, nós não sabemos o nome, quem eram aqueles discípulos de fato, de verdade, mas não eram dos 12, porque Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha um grupo de 500, Jesus tinha um grupo de 70, Jesus tinha um grupo de 12, Jesus tinha um grupo de 3 e Jesus tinha um grupo de 1, que era aquele que se encostava assim no peito de Jesus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, tinha tanta intimidade com Jesus, que ele não largava Jesus. Esse discípulo se chama quem? João. Glórias a Deus. Então, quando aqueles discípulos estão caminhando, conversando entre si, fazendo perguntas: mas por que será isso? Por que será aquilo? Por que aconteceu isso? Aí Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, para não conhecer a Jesus por enquanto. Glória a Deus. E quem sabe, muitas vezes, os nossos olhos parece que estão fechados.
para entender as coisas de Deus. Nós olhamos mais para as coisas de fora e acreditamos mais nas coisas de fora, porque estamos vendo, do que exatamente as coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Então Jesus começa a andar com eles. Vocês já viram dois andarilhos numa estrada, caminhando e conversando? Aí Jesus de repente chega assim e começa a andar com ele. E diz: olá, tudo bem? Por que é que vocês vão conversando aí e perguntando? E por que vocês estão tão tristes? Olha só. Por que vocês estão tão tristes? Aí eles: mas só você que não sabe? Você também é peregrino lá em Jerusalém e não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Aí Jesus olhou e disse: quais? Parece até que Jesus não conhece a gente, né, irmão? Não sabe de tudo, né? Mas às vezes Ele quer que a gente fale. E ainda bem que aqueles discípulos falaram bem. Olha só o perigo. Ainda bem que aqueles discípulos falaram bem de Jesus. A Jesus o Nazareno, varão perfeito diante de Deus e diante do povo. O que foi que os nossos sacerdotes, os nossos príncipes fizeram? Entregaram para ser morto. E nós que esperávamos que ele viesse remir a Israel. Já é hoje o terceiro dia e nada aconteceu. E quem sabe eles disseram: nós vamos agora para casa, sem destino, não tem mais o que fazer, vamos voltar para a nossa aldeia, vamos voltar para o que a gente fazia antes. Aí Jesus olhou e disse: honestos e tardos para acreditar naquilo que os profetas falaram. Jesus não falou nem dele, ele falou logo para acreditar no que os profetas falaram. E a Bíblia diz que Jesus começou por Moisés e falou para eles de todos os profetas. E eles, com a mente cauterizada, com os olhos sem enxergar. Glória a Deus. E olha que isso levou um tempo. Essa aldeia distava de Jerusalém 12 quilômetros. 12 quilômetros era ou é o caminho de um dia da pessoa andar a pé, naquelas estradas estreitas, subindo e descendo, poeira, mato de um lado ou do outro, rochas e tudo mais. E eles caminhando. E Jesus teve muito tempo para falar para eles, aleluia, as maravilhas do Senhor nosso Deus. 12 quilômetros, irmão. Já pensou? Hoje a gente pede para o crente ir ali na esquina e pastor, não dá. Vai ali no Cruzeiro sempre comprar um negócio, não dá. Não tem nada, não tem bicicleta, não tem moto, ninguém quer andar a pé, ninguém. E andar a pé é tão bom, faz bem para a saúde, mas as pessoas não gostam. Para eles só faz bem para a saúde se for para a academia. Vai andar, como dizia lá na minha terra, vai andar com a barriga no chão. Glórias a Deus. Às vezes a gente não quer andar e a barriga começa a inchar. Aí chegou na aldeia, era uma aldeia pequena, uma arruada, como a gente fala aqui, poucas casas, era lá onde eles moravam, porque eles entraram na casa, é claro. E quando eles iam chegando, que foram por aqui, Jesus foi por aqui,
como que ia passar. Aí ele disse: opa, não, fica conosco. Fale agora para Jesus aí: fica conosco, Jesus. Fique conosco, Jesus, porque já é tarde. Aleluia, glória a Deus. E naquela época eles assim falaram. Eles não tinham conhecido Jesus, não sabiam quem era aquele homem. Mas eles falaram porque naquela época, como hoje, não era diferente. Sempre existiu o mal, tinha assaltantes, tinha animais ferozes que saíam para caçar à noite. Preste atenção. O que é que vai acontecer depois? Quando a gente não está confiando em Deus, a gente tem medo de tudo. Acha que tudo vai acontecer. Acha que qualquer coisa vai morrer. Vai não, irmão. Se Jesus estiver contigo, não. Louvado seja o nome do Senhor.